Boa tarde. Quem acompanha a Rádio Difusora já deve ter ouvido os comentários do nosso colaborador Orlando Rodrigues Ferreira, ele que é astrônomo e participa aqui conosco principalmente do Jornal Informativo Difusora. E hoje eu converso com ele, com o Orlando Rodrigues. Orlando, um prazer tê-lo aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite, Luciana. E já aproveitando a ocasião para cumprimentar o Ouro Fino, os ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino, que chega aqui em Campinas, eu acompanho pela internet todos os dias o Informativo Difusora. Então, uma boa tarde e um abraço para todos os colegas e amigos da Difusora. Orlando, você tem assim uma ligação com o Ouro Fino já faz bastante tempo? Faz bastante tempo, sim. Uma pessoa em comum que você também conhece, ou conheceu, o saudoso jornalista Maurício de Moraes. Ele me convidava para ir ao Ouro Fino fazer minhas palestras desde 91, 89, 91, e tive a felicidade depois, então, em 95, acompanhar a primeira palestra do Maurício de Moraes de Ouro Fino, até hoje me lembro, 12 de junho de 95, e na sequência da palestra dele já me apresentou a plateia e falou: Orlando vem aqui tal dia, 23 de julho, ou de junho ou julho de 95, fazer uma palestra. E foi quando ocorreu minha primeira palestra sobre astronomia em Ouro Fino, que eu tratei o tema sobre a conquista da Lua. Foi em junho ou julho, quer dizer, já estamos em julho, quantos anos isso, né? 95? 26 anos. Depois de lá pra cá, o Maurício de Moraes, ele era assim, um personagem da Terra, um jornalista, poeta aqui de Ouro Fino, muito conhecido, trabalhou muitos anos no Correio Popular. Você é de Campinas? Eu nasci em Penápolis, mas estou em Campinas desde 1 ano e 6 meses. Então, praticamente campineira, tanto é que eu tenho o título de cidadão campineiro concedido pela Câmara Municipal de Campinas em 2004. Então, eu costumo falar que eu sou campineiro, oriundo de Penápolis e com um coração em Ouro Fino. E o Maurício de Moraes você conheceu como? O Maurício de Moraes é interessante. Eu costumo falar que eu conheci o Maurício quando tinha meus 14, 15 anos, logo quando inaugurou a sede da Academia Campinense de Letras em Campinas. Eu fui nessa inauguração, assisti uma palestra, lá estava o Maurício, ele proferiu uma palestra do Manuel Bandeira. Até hoje, não me esqueço. E eu acompanhei outras palestras de outros acadêmicos. Passou-se uns 10 anos depois, eu encontrei o Maurício na Associação Campineira de Imprensa. Ele não me conhecia, porque eu já estava mais velho, usava barba. Aí peguei, me apresentei e surgiu uma amizade aí de 2 irmãos, né? Eu e o Maurício fizemos muitas coisas em comum na Associação Campineira de Imprensa, onde pude encontrá-lo. E aí, então, foi uma amizade fabulosa que perdurou até, infelizmente, o falecimento do Maurício, que ocorreu em 2000, né? Em novembro de 2000, se não me falha a memória. Tem uma memória boa. As pessoas maravilhosas que passaram e passam pela nossa vida, nós temos que guardar sempre na memória e no coração também. O Maurício foi uma dessas pessoas especiais. E através, por intermédio do Maurício, conheci muitas pessoas em Ouro Fino, como o primo dele, o Geraldo Afonso, que tinha um programa microfone aberto também na rádio e algumas vezes me convidou para me apresentar também no programa dele, e muitas pessoas em comum, e cheguei até vocês aí na Rádio Difusora Ouro Fino. Você chegou a fazer várias palestras de Ouro Fino? Chegou a também fazer uma observação astronômica ou várias? Cheguei a fazer individualmente também com amigos, acompanhar. A primeira missão que eu fiz aí foi a missão Eclipse Solar, missão Ouro Fino, que foi o eclipse que ocorreu no dia 3 de abril de 1996. A convite do Maurício, na época, tive o apoio da prefeitura, da administração da época. E depois um outro eclipse também em 96, que foi dia 20 de setembro. Aí já foram depois outros eclipses lunares, foram observações meteóricas, observações planetárias, acompanhamento do cometa Hale-Bopp em 96 e 97, e também observações públicas. Nós fizemos praças da cidade, fizemos no antigo sítio, que era do jogador Evair. A primeira observação que fizemos lá ao público, que foi o eclipse de 3 de abril de 1996, foi aberto ao público, instalando telescópios na chácara lá, que ele autorizou que pudéssemos fazer lá na chácara dele. No Hotel Fazenda Menino da Porteira também, o eclipse de 20 de janeiro de 2000, nós acompanhamos também. E na Fazenda Pau Preto, da família Ribeiro Miranda, que é uma família que me acolheu em Ouro Fino de uma maneira fabulosa, e até hoje eu tenho muito carinho por toda essa família, o saudoso Belmiro Miranda, a professora Silvia Helena Miranda, e outros mais da família que se for relacionar aqui, seriam muitas pessoas, mas todos sabem que tem o meu carinho. E quantas vezes você veio para a cidade? Foram muitas, então? Muitas, perdi as contas. Só não tenho ido para Ouro Fino de 2019
para cá, né, em função da pandemia. Né? Mas assim que melhorar a situação, pretendo voltar para Ouro Fino. Até costumo falar, eu queria terminar os meus dias em Ouro Fino. Esse seria um desejo, levar meus telescópios para aí, arrumar um cantinho e montar meu pequeno observatório, levar a minha biblioteca com alguns milhares de volumes e outros documentos, né? Milhares de volumes? Eu cheguei até quase 8.000 livros aqui na minha biblioteca particular aqui. Agora eu tô... Você leu tudo? Não, estou selecionando esse material. Hoje mesmo tive uma reunião do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, que você conhece. Eu também sou um dos diretores, na verdade, conselheiro fiscal. Estou separando a parte da minha hemeroteca, que é o arquivo de recorte de jornais e periódicos. Então, tudo que diz respeito ao CCLA, estou passando para os arquivos do CCLA, que tem uma biblioteca muito maior, com aproximadamente 150 mil volumes. Por sinal, esse tempo você me mandou sobre a Gazeta de Ouro Fino. Eu encontrei na minha hemeroteca da Biblioteca Nacional materiais sobre a Gazeta de Ouro Fino. Inclusive, a minha primeira entrevista que eu fiz em Ouro Fino, que foi na palestra de 1995, foi justamente para a Gazeta de Ouro Fino. Também ela era muito bem recebida pela Leonor, a mãe do Otávio Miranda, né, que é provedor da Santa Casa de Misericórdia, faz um excelente trabalho na Santa Casa. Então, minha primeira entrevista foi a Gazeta de Ouro Fino. Foi dia 23 de julho de 95. Você continua estudando? Você tem 8.000 livros, continua estudando, atuando na área? Quem trabalha com a ciência, ela vai estudar até o final da vida. Pode falar, tenho mestrado, tenho doutorado. Não, o estudo, o conhecimento é algo maravilhoso, porque ele não ocupa espaço. Nosso cérebro tem sempre espaço para o conhecimento. Então não é pelo fato de ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que vai parar de estudar. Muito pelo contrário. Nós estamos vivendo numa época de, infelizmente, negacionismo científico, justamente pela falta de conhecimento das pessoas que ficam mais suscetíveis às informações falsas e erradas. Então, o estudo, o conhecimento tem que ser algo constante, sempre atualizado, sempre aprimorado. Por isso eu gosto de trabalhar com a formação de professores, formar professores, que é a base do meu trabalho para ensino de astronomia. E a sua ligação com o Amparo? Polo astronômico? O Polo Astronômico é uma iniciativa particular de uma empresa de Campinas, que agora está em Amparo, chamada Esfera Planetária, a primeira e única empresa a construir planetários de grande porte no Brasil. O casal proprietário da empresa, um dos sonhos era ter um tipo de um showroom da empresa. E no final acabaram construindo um complexo astronômico numa área de 54 mil metros quadrados, onde tem planetário, observatório, restaurante, o maior telescópio aberto ao público do Brasil. Tem outros muito maiores no Brasil, mas não a seção pública. Então, o Carlos Eduardo Mariano e a esposa dele, Rita Reis Mariano, é que toca o negócio para frente. Então, lá eu trabalho como um parceiro, um consultor com a minha empresa. Então, fazemos atividades em comum. Eu não sou funcionário da instituição, nós trabalhamos sempre em parceria. E o Carlos Mariano é um amigo também, um astrônomo também de longa data. Para ser astrônomo, o que tem que fazer? Você estudou aonde? De onde tem cursos? Como que é essa profissão? A minha formação primeira é em filosofia, minha pós-graduação em astronomia, e depois parti para mestrado e doutorado na área de ensino de ciências e matemáticas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Então, normalmente, para se estudar assim, astronomia, a pessoa vai prestar um curso superior para a área de astronomia, que pode fazer na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, na USP, em São Paulo. Ou então a pessoa possui uma formação em outra área, por exemplo, física e matemática, e ela depois vai partir para a pós-graduação na área de astronomia também, numa universidade que tem várias no Brasil, que oferece o curso de pós-graduação em astronomia ou ensino de astronomia, como é o caso da USP em São Paulo. Então são caminhos que se pode chegar. Mas a astronomia ela é uma ciência interdisciplinar e até transdisciplinar, ou seja, ela agrega outras áreas do conhecimento. Então tem muitas pessoas formadas em química, porque ela vai trabalhar depois de astronomia, por exemplo, na área de astroquímica. Eu conheço astrônomos que são advogados, até meu saudoso amigo o Oscar Luiz Ferri, falecido em 2016, ele era advogado, então chamávamos de astrocausídico. Ele poderia trabalhar, por exemplo, podia trabalhar, por exemplo, na área do direito espacial, que é uma área que se desenvolve bastante, principalmente agora com as novas tecnologias espaciais. Muitas pessoas querendo viajar com as naves. Isso. As pessoas conhecem muito o nome do Edwin Hubble, que dá o nome ao telescópio espacial, mas poucas pessoas sabem que o Hubble, além de ser boxeador e um esportista de vários esportes, né, ele era advogado e se consagrou na astronomia de uma maneira fabulosa, que até hoje aí está muita coisa acontecendo em função das descobertas do Edwin Hubble. Aí em Campinas, na Unicamp, tem observatório? Não, a Unicamp tinha alguns anos atrás, ela tinha o observatório a olho nu, o OBONU. O que temos em Campinas é aqui
o complexo onde eu trabalhei durante muitos anos lá, que é do Observatório Municipal de Campinas, Gianni Colini. Eu fui um dos discípulos do Gianni Colini, e de frente ao observatório, há alguns anos se inaugurou lá o Museu de Astronomia, que é o MASP. Eu não conhecia ainda, mas é um local realmente fabuloso e vale a pena visitar. Os observatórios municipais estão em voga já pelo menos há 30 anos no Brasil. Tanto é que o Observatório Municipal de Campinas foi fundado em 15 de janeiro de 77. E hoje, se a gente olhar o céu, quais são as novidades que nós temos dos planetas? Olha, nós temos um céu maravilhoso porque o céu do hemisfério sul, vamos dizer assim, ele é rico, costumam falar que ele é muito mais rico em objetos celestes do que o céu do hemisfério norte. E nessa época do ano, que é o inverno, nós temos um céu muito melhor por causa da estiagem, que chove menos, então menos nuvens pairando sobre nós, aí podemos ver um céu despejado de estrelas. Nessa época do ano, se as pessoas repararem mais ali logo depois do pôr do sol, verão um objeto muito brilhante. Ali é o planeta Vênus. Um pouquinho mais abaixo, ali já se colocando cedo no horizonte, temos ali o planeta Marte. Nós temos constelações maravilhosas para essa época do ano. Por exemplo, como o Cruzeiro do Sul, que é essa hora, estamos aqui fazendo a nossa entrevista por volta das 8h30 da noite. Essa hora o Cruzeiro do Sul está alto no céu, bonito, tem ali a constelação também de Órion, onde ficam as famosas Três Marias, e muitos aglomerados celestes que fazem também um espetáculo no céu. Então o céu está sempre nos proporcionando coisas maravilhosas. E neste ano de 2021, algum evento também no céu que você acha que merece destaque? Nós teremos as oposições planetárias de Júpiter e Saturno, que todo ano acontece, né? E mais para o final do ano aí mais um eclipse lunar, que aí, na época, eu mandarei novamente um comentário para a Rádio Difusora Ouro Fino sobre o fenômeno. Está sempre novas coisas aparecendo. Tem as radiantes meteóricas. Meteoro é o que nós conhecemos vulgarmente como estrelas cadentes. Aquele risco no céu que passa muito rápido, de uma maneira efêmera, e achamos bonito, as pessoas fazem depois um pedido, pode fazer, não tem problema nenhum. Não vai acontecer o pedido, não vai ser realizado, mas pode fazer à vontade, né? Mas o nome técnico astronômico do fenômeno chama-se meteoro. Então, meteoro é todo o fenômeno acústico e óptico que acontece na atmosfera. A chuva é um hidrometeoro, a neve é um hidrometeoro, o arco-íris é um fotometeoro. E esses estrelas cadentes que nós observamos no céu, eles são fragmentos que vêm do espaço. Quando está lá no espaço, dá-se o nome de meteoroide. Quando ele entra em altíssima velocidade e se volatiza, quer dizer, se encandece na atmosfera, ele leva o nome de meteoro. Se por acaso for um objeto de grande massa cair ao chão e se constatar a evidência física dele, aquela evidência física passa a se chamar meteorito. Eu tenho aqui minha coleção particular de meteoritos. Mas não tem nenhum grande chegando na Terra por esses anos, não, né? Eu vou fazer uma surpresa, eu não vou responder tão diretamente essa questão, mas eu tenho uma palestra chamada O Perigo Vem do Espaço, onde eu falo das possibilidades e probabilidades de grandes impactos acontecerem com o planeta. Vai acontecer, não sabemos quando, mas diariamente a Terra recebe aproximadamente em torno de 3.000 toneladas de fragmentos que vêm do espaço. A maior parte poeira e cai ali nos oceanos. E todas as noites, se nós olharmos o céu, vamos ver sempre um risquinho acontecendo lá, justamente um meteoro. Mas o fragmento que faz esse meteoro, na maioria das vezes, ele é menor do que um grão de feijão. Então tem sempre coisas acontecendo, mas eventualmente um objeto de grandes proporções, ele pode não ser totalmente consumido, consegue atravessar as camadas mais densas da atmosfera, cai ao chão, ao solo, e a evidência física dele quando encontrado chama-se meteorito. Mas espero um dia depois ter a oportunidade de fazer essa palestra em Ouro Fino, O Perigo Vem do Espaço. E, Orlando, a nossa conversa hoje, ela vai para o espaço também? Vai ficar aí? Se a gente for para algum outro local bem distante, a gente pode se ouvir de novo? Todas as transmissões de rádio da Terra, desde o início do século passado, elas se propagam para o espaço. A velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros no vácuo do espaço. Então vamos pegar a Rádio Ouro Fino, aí já tem seus 70 anos, para 71 agora esse ano. Então as transmissões da Rádio Difusora de Ouro Fino também se propagaram ao espaço, estão hoje numa distância de quase 71 anos-luz de distância da Terra. Vamos supor, hipoteticamente, somente supondo, que tem uma civilização que tem a tecnologia de captação de ondas de rádio, eles podem até captar, quem sabe, as ondas de rádio da própria estação da Difusora Ouro Fino. Vamos torcer por isso. Estamos aqui nas proximidades ainda da nossa Via Láctea, 70 anos-luz praticamente em termos astronômicos, é uma distância muito pequena, considerando que só a nossa galáxia tem algo em torno de 100 mil anos-luz de diâmetro. Você acredita em outras vidas, em outros planetas? Eu costumo falar o seguinte, se eu disser que tem vida, inclusive a vida inteligente, fora da Terra, eu estarei mentindo, porque eu teria que andar todos os planetas do universo para encontrar alguma coisa. E se eu falar que não existe, estarei
também mentindo, pelo mesmo motivo. Então, entre a possibilidade e a impossibilidade, existe a probabilidade. Então, tem a área da astronomia que chama-se astrobiologia. Nós temos aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, do qual eu sou um dos associados pesquisadores, onde se estuda a probabilidade e, quem sabe, até a possibilidade de vida fora da Terra. Mas, quando falamos em vida fora da Terra, é vida no sentido amplo da palavra. Pode ser uma simples vida básica, né, uma bactéria que seja, até, eventualmente, quem sabe, uma vida inteligente. Mas, por enquanto, não foi encontrado nada. As próximas missões espaciais em Marte, em luas que possam ter probabilidade de vida, como a Lua Europa de Júpiter ou a Lua Titã, por exemplo, lá de Saturno, ou mesmo Marte, nos próximos anos, quem sabe, tenhamos alguma novidade nesse aspecto. A astrobiologia está aí para isso. Aqui em Minas, a gente tem o ET de Varginha. Tem, já cheguei a conhecer, já fui lá em Varginha, lá conhecer o pessoal lá, né? Foi algo interessante, né? No caso nosso, nós não trabalhamos com o que nós chamamos de pseudociências, como a ufologia. Nós trabalhamos a questão da ciência mesmo a astronomia, ou seja, com os fatos científicos observados e comprovados, estudados e chegado a algumas conclusões que vão levar a novas ponderações e reflexões críticas do pensamento humano. Agora, voltando ao nosso assunto inicial que tinha Maurício de Moraes, você já chegou a citar uma vontade de ter uma semana Maurício de Moraes no Ouro Fino? Logo quando o Maurício faleceu, eu entrei com um projeto de lei, associação de imprensa, eu dei a sugestão, mas a Associação Campineira de Imprensa entrou com um projeto de lei na Câmara Municipal solicitando o nome de uma rua homenageando Maurício de Moraes em Campinas. Então hoje existe a rua Maurício de Moraes em Campinas. E desde aquela época eu sempre comentava com o Geraldo Afonso e outros amigos que seria interessante uma semana cultural Maurício de Moraes ou alguma coisa parecida, porque realmente o Maurício foi um dos que mais se destacou, entre outros, em Ouro Fino, além de fronteiras da cidade, em Campinas e até em outros países. O Maurício tinha muito contatos, por exemplo, em Portugal. E ele produziu muito intelectualmente. Ele pertenceu a várias academias de letras, e principalmente aqui a Academia Campinense de Letras, né? Onde eu o conheci quando eu tinha meus 14, 15 anos. Então, é uma pessoa que tem muito. Me parece, acho que, por favor, me confirme se for o caso depois, que tem um espaço cultural Maurício Moraes na Câmara Municipal de Ouro Fino. Sim, tem. Tem, então já é uma justa homenagem para o Maurício. Mas se pudesse fazer uma semana Maurício Moraes, onde se destacasse as